Mas o escrito de Jane Austen, A Abadia de Northunger, trata um pouco sobre o tema dos romances góticos e acontece numa abadia. As abadias eram conventos, né, casas religiosas antigas que tinha na Inglaterra, que foram confiscadas e que muitas pessoas ricas adaptavam para morar nesses lugares. E nesses lugares eram escritos, né, muitos romances, muitas histórias de terror, e eu vim falar um pouco sobre esse livro. O nome do livro, A Abadia de Northunger, tem esse nome porque a personagem principal, ela visita uma abadia, coisa que, assim, ela fica muito feliz por isso acontecer. Na infância de Catherine, ela não era uma pessoa que gostava muito de ler, de desenhar, de bordar. Ela não fazia muitas coisas que as garotas dessa época costumavam fazer. Ela era mais molecona, não se importava tanto. Ela não tinha muitas responsabilidades na infância. Ela não era nem bonita nem feia. Ela não é uma pessoa rica, mas também não é uma pessoa que passa necessidade. Ela não era uma pessoa atraente, ela não era uma pessoa que tinha muitas qualidades, que tinha muitas coisas que ela fazia, coisas úteis. Pessoa de um temperamento mais agitado, mas que ao mesmo tempo fica muito em casa e que não sai muito de casa, que fica muito no seu comodismo. Enfim, a infância de Catarina foi terrível. Ela tinha irmãos, se eu não me engano, 10 irmãos. Ela sempre conviveu com essas pessoas, com a família dela, que era uma família bem grande. Porém, quando ela chega nos 14, 15 anos, ela começa a se interessar mais pela leitura, ela começa a se arrumar mais. E assim, a leitura que ela se interessa parece bem as pessoas hoje em dia, o retrato de muitos adolescentes hoje em dia. Ela começa a se interessar por livros, romances góticos, né, que nessa época, assim, na época dos escritos de Jane Austen, estavam bastante populares. E a Catherine, ela se interessa por esses romances que hoje em dia, acredito eu, que poderia ser considerado aqueles romances clichês. E ela começa a ler esse tipo de livro. E logo nessa época, vem alguns vizinhos dela que chamam ela pra fazer uma viagem. Porque como ela tá nessa idade de ser apresentada para a sociedade, de buscar um pretendente, na cidade dela não tem muitos rapazes da idade dela. Então, os vizinhos dela convidam ela para ir até Bath, eu não sei como se fala. Ela vai até essa cidade, conhece algumas pessoas, faz amizades. Ela faz amizades com Isabella Thorpe, conhece também o irmão de Isabella, que é o John Thorpe, que é uma pessoa super insuportável e que começa a gostar dela. Ela faz amizade com Harry Tinney, começa a se interessar por ele, dança com ele. E depois ela conhece a irmã dele, tenta fazer amizade com a irmã dele, né? Talvez por algum interesse, não sei. Mas é muito interessante. E é legal também que no começo do livro, né, algumas cenas de bailes que acontece, e ela querendo ir atrás do Harry, às vezes ela não acha ele. E o irmão da Isabela, que é super insuportável, fica atrás dela e ela fica querendo fugir. Tem até uma frase do livro que eu achei bastante interessante. Todas estiveram, ou pelo menos acreditaram estar, expostas ao perigo de ser encontradas por alguém que desejava evitar, e todas ficaram ansiosas pelas atenções de alguém a quem desejava agradar. Eu achei muito interessante que esse livro fala bastante com o leitor. Tem várias coisas no livro que é muito assim, engraçado de ler, que assim, eu já vi algumas resenhas falando sobre, muitas pessoas falaram que esse é um dos livros mais divertidos da Jane Austen. Né, tem várias conversas, tem vários assuntos que eles acabam tratando nas entrelinhas. Achei muito interessante esse parágrafo em específico, porque assim como esse e muitos outros, tem algumas partes do livro que fala bastante com o leitor, né, que dá pra você se identificar. Uma coisa que eu gosto bastante dos livros da Jane Austen é que mesmo sendo uns livros mais antigos, né, mesmo que seja escrito em 1700, 1800 por aí, são livros que falam bastante com o leitor, mesmo sendo livros de época, porque eles tratam de assuntos, trabalham muito bem a personalidade dos personagens, falam sobre vaidade, sobre orgulho, falam sobre aparências, falam sobre muitas coisas que não precisa exatamente de uma época para acontecer, porque assim, né, tem muitas coisas que mudaram, que são diferentes de hoje, né, as pessoas naquela época elas falam as coisas mais na lata, elas têm de certa forma também um certo respeito, elas têm etiquetas
elas têm a questão das classes sociais, né, porque é escrito na Inglaterra burguesa, na Inglaterra dessa época, assim, né, de classes mesmo. Então, tratam de assuntos relacionados a muitos personagens que vieram de famílias que têm dificuldades financeiras, que estão à procura de pretendentes, muitos personagens que até vivem em uma situação melhor. É muito interessante que a Jane Austen, ela sabe tratar esses assuntos de uma forma que perdurou durante muito tempo. Romances góticos escritos na época da Jane Austen, muitos deles não são mais lidos hoje em dia, só que os livros da Jane Austen, eles ainda são lidos, e isso é algo muito legal. Durante a leitura, eu fui anotando algumas coisas em post-its que eu achei bastante interessante nesse livro, que foram abordadas. Eu percebi que no começo do livro, principalmente, tinha alguns viés, assim, meio feministas, e outros viés que foram mais, assim, conservadores. Fala-se bastante sobre o assunto de masculinidade, de feminilidade. Por exemplo, eu achei um parágrafo para falar um pouco sobre isso. No casamento, o homem deve sustentar a mulher. Essa deve tornar a casa agradável ao homem. Ele deve prover a ela, sorrir. Então, assim, no livro tem algumas coisas meio assim, sabe? Falando sobre masculinidade, feminilidade, sobre casamento, sobre dança, né? Eu achei uma parte muito fantástica no livro. O Harry Tinney fala pra Catherine a relação da dança com a relação do casamento, né? Enfim, ele explica, é muito interessante essa parte. Uma coisa que acontece, assim, no livro é que o Harry, ele é uma pessoa super inteligente, né? Ele fala de uns assuntos que às vezes a Catherine não entende muito bem ou não sabe como argumentar. E a Catherine, como eu disse pra vocês, é aquela meninazinha que não tem muitas qualidades, que não é tão feia, mas também não é tão bonita, que quando ela se arruma, ela até que fica bonita. É aquela pessoa que não lê tanto, não lê livros bons, assim, lê mais romances góticos. Tanto que quando ela vai pra Abadia, que é um lugar, assim, que ela lê bastante nos livros, ela começa a criar umas teorias bastante doidas. Ela começa a relacionar como se as coisas que tivessem acontecido lá fossem coisas de terror. E ela acha um baú no quarto dela, que ela acha que tem alguma coisa assim mirabolante dentro. Ela quer abrir o armário. Ela começa a suspeitar que o pai do Harry seja uma pessoa má. Isso mostra bastante também a influência que a leitura tem para as nossas ações, nessa questão do enriquecer o imaginário, porque no imaginário da Catherine tinha bastante essa coisa dos romances góticos. Então, por ela estar em uma abadia, ela já ficava criando muitos cenários que não eram reais, porque ela não sabia diferenciar a realidade daquilo que ela lia, né? Ela começava a ficar imaginando, e assim, ela passa uma grande vergonha, mas ainda bem que o Harry perdoa ela e que ele entende que ele é super fofo com ela. E assim, a Catherine, o que eu achei interessante nela, interessante, mas que ao mesmo tempo pode se tornar um defeito. Ela é muito assim, interativa, agitada. Quando ela quer algo, ela vai atrás, sabe? Mesmo que seja alguma loucura, ela vai atrás de fazer. Ela não consegue descansar até fazer. Ela não deixa que os outros meio que passem por cima das vontades dela, sabe? Quando ela era criança, ela era uma criança bastante agitada. E ela tem a amiga, né, a Isabella Thorpe. E assim, a Isabella, ela não apoia a Catherine em algumas coisas. Porém, a Catherine, ela não escuta a Isabella. Ela é obstinada pelo aquilo que ela quer, mesmo que os mais próximos não apoiem. E uma coisa que eu pontuei é que ela foi um pouco diferente da Anne Elliot, de Persuasão. Esse outro livro da Jane Austen, Persuasão, a Anne, ela é facilmente nem tanto, né, mas ela é convencida a tomar atitudes que vão contra as suas próprias vontades pelos conselhos daquelas pessoas que ela mais confia. Então ela escuta a Lady Russell, é persuadida a fazer as atitudes que a Lady Russell pede para ela e acaba rompendo com o seu relacionamento da época. Já a Catherine é diferente, né? A Isabella, ela quer que a Catherine fique com o irmão dela, ela incentiva, ela, assim, fala muitas coisas que a Catherine não escuta. Esse livro também trata bastante sobre falsidade. Vocês vão descobrir ao decorrer do livro que tem bastante falsidade, personagens que vão, assim, nos surpreender, reviravoltas muito grandes. Esse livro tem bastante idas e vindas, porque uma hora as coisas dão certo, depois começam a dar errado. A Catherine fala que está super feliz, aí quando vê, acontecem muitas coisas que deixam ela triste, e depois as coisas dão certo, e depois dão errado. Enfim, é um livro que tem bastante informação. Eu não sei se a história do livro foi a minha favorita, não foi.
O livro que eu mais gostei foi Persuasão. Porém, em questão de escrita e tal, eu achei muito interessante esse livro. E assim, diferentemente dos outros livros da Jane Austen, a Catherine não era aquela personagem que era inteligente ou que tinha grandes qualidades. Era uma personagem mais, assim, um pouco imatura, um pouco agitada, que não era tão bonita, que não tinha grandes qualidades, né, que liam romances góticos. Já, por exemplo, a Elizabeth Bennet, ela tinha muitas qualidades. A Anne Olliott, ela tinha muitas qualidades. A Eleanor, de Razão e Sensibilidade, também tinha muitas qualidades. Agora, essa personagem, ela foi uma personagem um pouco diferente. Eu ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Vou falar, assim, a conclusão do que eu achei do livro. Como eu já disse, não foi o meu livro favorito da Jane Austen. Porque, assim, eu não me identifiquei tanto com a história. Foi uma história, assim, mais aventureira. Foi uma história, assim, que tratou de muitos assuntos, assim, que são assuntos que eu não me identifiquei tanto, digamos assim. Mas que a leitura foi muito satisfatória. No começo do livro, assim, eu tava meio, tipo, não tava gostando tanto, eu não tava muito entusiasmada para ler. Mas quando foi se aumentando, assim, a leitura, eu comecei a ter mais interesse pelo livro, apesar de a história não ser a minha história favorita. Eu também não poderia dizer que foi aquele livro, assim, que me prendeu do começo ao fim, coisas que eu falo bastante em algumas resenhas. Mas eu sei que essa questão de você se prender e de você se identificar com a história não é o ponto principal, né? A leitura